Olá pessoal, deixa eu comentar uma coisa com vocês muito importante para nossos dias hoje. Nós fizemos, eu e o Coronel Elcio, 6 lives a respeito de como se preparar para a guerra. E nós não podíamos falar muitas coisas diretamente. Às vezes falávamos um pouco como por parábolas. E eu sinto que muita gente não entendeu. Ou pelo menos algumas pessoas não entenderam. Ficam fazendo algumas perguntas para mim a respeito dessa preparação para a guerra. Talvez você não entendeu ainda uma coisa. Escute, nós estamos em guerra. Nós já estamos em guerra. O Brasil está em guerra. No momento, narrativas, política, suborno, traição, mentiras, fake news, o que você quiser. Mas também, para alguns já, limitações de ir e vir, pessoas que já saíram do país porque não podem ficar aqui, outros que já foram presos, outros torturados. Para eles, a guerra já é bem mais real. Nós entendemos bem de futebol e de samba. Brasileiro, eu acho que cada brasileiro podia ser técnico de uma seleção. Mas o resultado veio aí. Sabemos muito teoricamente, mas não sabemos às vezes a prática. Nós nunca tivemos uma guerra no Brasil. Isso é um país tranquilo. Só tem um pequeno detalhe. Nós somos o celeiro do mundo. Nós temos as maiores reservas do mundo. Uma das lutas, uma das brigas das nações nos próximos anos é por água. Nós temos excesso de água. Nós temos um bioma incomparável. Nós temos ouro, nós temos pedras preciosas, nós temos nióbio, nós temos petróleo, nós temos tudo. Você acha que o mundo vai olhar isso admirando e aplaudindo? Não se iluda. Estamos vivendo uma época em que deve existir em mesas de burocratas mapas de como dividir o nosso país entre as nações. Você acha, por exemplo, que o interesse do Macron, lá na França, com as girafas e os elefantes da Amazônia, é por acaso? A maior fronteira da França, você sabe onde é? Brasil. Aqui com o Amapá, Guiana Francesa, 720 quilômetros de fronteira. Entende? Nós estamos em guerra. O problema é que nós não entendemos de guerra. Eu convivi um pouco com sérvios, com croatas, com alemães, com espanhóis, pessoas que viveram a guerra. Eu tive várias experiências interessantes que eu não entendia no início. Outra vez no trânsito eu cometi um erro e eu freiei meu carro e olhei para o cidadão e falei, ele no outro carro, desculpa amigo, eu errei. Ele disse, não desculpo. O que é isso? Isso é o espírito de quem já viveu a guerra. Na guerra você não pode falhar. Entende? Por outro lado, eu passei por situações que eu fiquei com vergonha. Uma vez eu estava num trem, viajando na Europa, e entrou um rapaz com a camisa amarrotada e começou a contar um pouco da vida dele em segundos para pedir dinheiro. E eu pensei, com a minha mente brasileira, cara de pau, quer dinheiro para tomar droga. E depois que ele tirou o bonezinho dele, todas as pessoas do carro, do trem, deram algo para ele.
exceto eu, brasileiro. E aquilo me fez pensar, por que as pessoas deram? Sabe por quê? Porque eles viveram a guerra. Eles sabem o que é fome. Eles sabem o que é necessidade. Então, qualquer coisa relacionada com a guerra causa muito sentimento neles, tanto de um lado como de outro. O que causa sentimento em nós é quando a gente ouve um batuquezinho de samba, ou então uma bolinha rolando, porque nós fomos criados assim. Mas tem que ser mudado esse chip, porque nós estamos numa guerra. E agora, escute o que eu vou lhe dizer, nós vamos ter uma verdadeira guerra. Tem pessoas pensando, a guerra contra a corrupção. A corrupção não é nada em relação ao que vai acontecer. É porque fulano vai assumir, o governo não deveria assumir. Pouca coisa. Isso é pouca coisa. Nós vamos ter uma verdadeira guerra no nosso país. Aí você pensa que a guerra se organiza assim, já deveria ter falado alguma coisa, cadê? Vê um tanque na rua passeando, olha o tanque, vai vir, amanhã, de madrugada, vou me acordar e já estão os tanques na rua. Não é simples. A Revolução de 64 foi apenas um início de algo. 64, você talvez não fosse nem espermatozoide ainda, você que está me escutando. Tanquezinho na rua, uma guerrilhazinha ali no Araguaia, etc. Se pensou que resolveu o problema. Não, senhores. Nós vamos entrar numa guerra interna contra narcotráficos, políticos corruptos, vendidos, contra órgãos oficiais no Brasil, que eu não vou citar nome, que são totalmente a favor de um governo que vai escravizar as pessoas. Nós vamos entrar numa guerra contra nações vizinhas que já foram subjugadas, praticamente todas. E quer saber mais? Uma guerra contra grandes nações que têm interesse nisso aqui, numa promessa de divisão do nosso território e de muitos acordos que já foram feitos com governos corruptos do país. Então fica tranquilo, fica calmo, mas te prepara. Esse é o conselho que eu dou. Quando nós falamos naquelas lives sobre se preparar para a guerra, é para você preparar-se psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Você precisa se preparar, comprar o que for necessário, guardar o que for necessário, economizar e ter esse espírito de guerra, que é o que está vindo por aí. Não fique reclamando que está demorando isso, demorando aquilo, falta alguém fazer um discursozinho para agradar seu ego. Esqueça. Tudo está sendo preparado para uma guerra. E a gente vai se ver nessa guerra. Tchau. Boa semana para todos.